Alô, tá de volta o Guia do Brasileirão aqui da OWTV Esporte. O tema hoje é São Paulo. O tricolor paulista com muita expectativa para a temporada. Chegou o Oscar. O começo não foi tão fácil assim. E o William Borges chega comigo para contar a expectativa pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro em 2025. E aí, William? O que dá para esperar desse tricolor? Chega num momento conturbado, tá? Início de ano foi bem conturbado, até por conta desse elenco forte, contratação de Oscar, contratação de Wendel, contratações que geram expectativa. O início de ano não foi tão bom. O Zubeldia vem balançando no cargo. Verdade. É o treinador que é mantido do ano passado pra cá, né? Mas vem balançando. Não tem tanta Segurança, talvez. Já tem sido bastante discutido sobre Apesar, assim, de que tá respaldado aparece muito quando o treinador tá balançando, né? O Casares falou em determinado momento que não, confiamos no trabalho do Zubeldia, é o treinador da direção, respaldamos ele, mas houve a notícia também de que o São Paulo negociava com o Fernando Diniz. O que foi negado pelo Fernando Diniz, pelo staff, tudo bem, mas a gente sabe que essas coisas funcionam como funcionam, né? Então, assim, nenhum time que vai respaldar o trabalho do treinador procura outro enquanto o trabalho tá acontecendo, né? Tá respaldado até que certo ponto. Vamos esperar o início do Brasileiro. Se tiver alguns tropeços, eu acho que ele não aguenta. Pois é. E daí pode fazer diferença tanto positivamente quanto negativamente. Porque uma mudança de treinador pode trazer um cenário que o elenco se motive, que melhore, como também pode ser ruim pro clube. E pensando em calendário, antes da gente entrar nos números aqui do Guia do Brasileirão, São Paulo não joga o Mundial da FIFA, né? Não vai jogar o Super Mundial da FIFA. Palmeiras joga, o Fluminense vai jogar, o Botafogo e o Flamengo também jogam. A gente tem falado do Internacional como um time que pode, quiçá, lutar pelo título do Brasileiro porque tem um calendário um pouco mais tranquilo. O São Paulo entra nessa barca? Eu acho que sim também. O São Paulo tem a Libertadores, né? Sim. A Libertadores é um... Inclusive, já vou até passar um pouco mais tranquilo, mas não é tão mais tranquilo assim. Isso. São Paulo joga na Libertadores, até passar o grupo aqui. Libertad, Tajeres e Aliança Lima. É um grupo relativamente ok, que o São Paulo vai conseguir passar. Então, mas isso pode influenciar no Brasileiro. É verdade. Então, essa questão. Copa do Brasil já entra direto nas oitavas de final por já ter se classificado pela Libertadores. E no Paulistão, trazendo um pouquinho, já puxando o gancho para os números, o Paulistão perdeu na semifinal para o Palmeiras, tá? Um jogo bem polêmico, mas trazendo um pouquinho, ó. Ele passou em primeiro no seu grupo com 19 pontos. Assim, passou com sobras no grupo dele. Sim. Porém, muito por conta da classificação dos do Paulista. Sim. Do formato do Paulista, né? Sim. A Ponte Preta fez 22 pontos e ficou de fora. Exatamente. Fez 3 pontos a mais que o São Paulo. Mas o São Paulo passou com sobras, o grupo dele, o terceiro colocado, ficou com 8 pontos. Pois é. Então, tranquilo. Quartas de final, enfrentou o Novo Horizontino, um adversário já mais forte, ganhou de 1-0. E na semifinal perdeu pro Palmeiras, como a gente falou, um jogo bem conturbado. Bem conturbado. Trazer um pouquinho de números. Vamos nessa. Números na tela. O retrospecto do São Paulo na temporada. Só jogou o Paulistão. Teve 2 jogos da Copa Mickey. Não entra na conta. Não entra na conta. Do Paulistão, a gente percebe que os números são medianos. Sim. 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 19 gols marcados e 14 gols sofridos. Nota 6? Aquele famoso pra passar de ano. Pra passar de ano. Como foi pra passar de fase. Verdade. Foi a obrigação chegar até a semifinal, por exemplo, no Sim. Paulistão. E daí chegar nos 4 grandes, era extremamente aberto, um adversário forte. É compreensível a derrota, mas isso balança treinador em time grande. Pois é. Isso, não essa deveria, né? Não deveria, mas balança. Balança. O seu Abel tá balança. E assim, pensando externamente, né? O Zubeldia internamente, ao que indica a diretoria do São Paulo, não balançou. O Abel, tenho certeza que não balançou no Palmeiras internamente falando, mas externamente os protestos aconteceram ali, né? É o que a gente vê, né? Pois é. É o que sai na mídia. E o Zubeldia ainda muito questionado pela não utilização do Rian Francisco, que beleza, é um baita jogador de base, um talento sensacional, mas assim, também é algo tão estranho para questionar todo o trabalho do treinador, sei lá. É que o Zubeldia, a questão, até a gente vai entrar melhor, que depois Sim. a gente vai falar sobre a provável escalação, mas parece que ele não tá se achando. Pois Ele é. não encontrou o 11 ideal ali. É verdade. A gente vai falar daqui a pouco fez melhor mudanças. disso. Vamos pro Quero falar destaque? disso. Vamos nessa. Que não poderia ser diferente, Não né? dá, né? Destaque do São Paulo, Lucas Moura. Ele até não tem... eu acho que é um jogador que fisicamente ele deixa um pouco a desejar, ele se machuca bastante. Verdade. Mas ele estando em campo, ele faz uma diferença tremenda. Tanto ele quanto o Oscar, mas eu acho que o Lucas está acima no São Paulo. Então, o Lucas esse ano, 2025, Sim. 11 jogos, 3 gols e 1 assistência, 4 participações em gols. Não é nem o que chama a atenção do Lucas não é nem tanto a participação em gols, mas como ele participa do jogo. Verdade. A bola roda por ele, o 1 contra 1 dele é muito bom. Então, trazendo, ele tem 1,8 chutes por partida, é um número bom, ele efetuou bastante chutes. 77, esse pra mim foi o que mais chamou a atenção. Sim. 77% de acerto nos passes pro terço final. Sensacional. O que seria o terço final?
onde a jogada se resolve. Né? Que é mais difícil de você acertar o passe. A entrada na área, exatamente. Que a zaga geralmente está bem posicionada, então é mais difícil de você acertar, ele tem um acerto excelente. E 3.2 recuperações por jogo. O que me chama a atenção disso? Como o Lucas é um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa, ele rouba muita bola. Sim. E como ele é um jogador ofensivo, ele é um meia atacante, essas bolas roubadas geralmente são no setor ofensivo. Sim, e sabe o que é legal? Você fala do lado físico do Lucas, né? Talvez, de fato, ele não tenha ficado tanto quanto ele gostaria em campo no futebol brasileiro desde que retornou. Mas quando está em campo, você vê que o lado físico dele é bem desenvolvido. Então talvez não tenha jogado tanto quanto poderia ou deveria ter jogado, mas quando ele está em campo, ele consegue ser rápido e explosivo o suficiente para roubar a bola. Consegue ser inteiro o suficiente para participar da fase defensiva também. O que é necessário, dado que em determinado momento o Zubeldia usou o quarteto e deixou de usar. Mas mesmo assim, o Lucas tem participado também da fase defensiva do São Paulo. E essa questão, quando ele tá em campo, ele é muito físico. Sim. Ele passa com muita facilidade. Tem um gol contra o Corinthians, muito explosivo, no estadual, que ele passa com uma facilidade absurda. E assim, a velocidade nesse dele. mesmo jogo, gol de cabeça, né? Isso, a impulsão do cara é inacreditável. E ele é um jogador baixo. Não, é alto, exatamente. E eu tô curioso para saber a surpresa do São Paulo. Quem que a gente tem que ficar de olho nessa temporada de Campeonato Brasileiro? Eu confesso que eu procurei um pouquinho, fiquei em dúvida em alguns nomes, mas tem que ser o Alisson. O Alisson é um jogador que já vem algumas temporadas atuando muito bem. Sim. Jogador que se reformulou na carreira. Ele jogava de meio atacante, agora tá jogando de volante. Muitas vezes de primeiro volante, tem jogos que ele atua de primeiro volante. Às vezes de segundo volante, depende se o Pablo Maia tá em condição, Sim. se o Luiz Gustavo tá em condição. Mas é um jogador que o Dorival Júnior, inclusive, convocou para pré-lista ali, né? Então é um jogador que se reformulou na carreira. Eu até brinquei com você esses dias. O Alisson deu uma entrevista que, esse ano, ele chegou na cara do gol e perdeu um gol. E daí ele deu uma entrevista. Por isso que eu virei volante, não sou mais atacante, porque eu não sei fazer gol. É verdade. Cara, ele tá jogando muita bola, muita bola. Então vamos um pouquinho sobre os números do Alisson. O Alisson tem 70 ações com bola por jogo. É um número bem alto. Muita coisa. Para você ter uma ideia, o Lucas Moura tem 53. Então, se você me perguntasse, se eu te perguntasse, eu acreditaria que o Lucas Moura teria mais ações por jogo. Quem participa mais, né? O Lucas ou o Alisson? Todo mundo fala o Lucas, muito mais participativo, protagonista, que toca mais na bola. Mas aí o Alisson tem um número maior. Naturalmente, me chamou muita atenção esse número. O outro número que chamou muita atenção, 92% de acerto nos passes. É um número muito alto. Sim. Tudo bem, a gente pode trazer para o contexto que ele é um volante, que muitas vezes toca a bola de lado, toca a bola para trás, para o zagueiro, mas mesmo assim, 92% é um número muito alto. Muita coisa. Velho. E, além disso, o Alisson não é um jogador que toca tanto a bola de lado. É um jogador que tenta jogadas. Sim. Então, o que traz um número, eleva mais ainda o número dele. A importância desse número. Exatamente. 5.1 bolas recuperadas por partida. É um número bem alto. Ele recupera bastante bola por partida, gerando, novas jogadas para o seu time. Sim. E outro fato que chamou a atenção é 0.7 dribles sofridos por partida. Ou seja, ele não toma basicamente um drible por jogo. Ele não chega no 1 por jogo na média, né? Lógico, não tem como você tomar 1000 dribles por jogo. Mas assim, na média, 0.7, que significa que assim, ele tomou menos dribles do que ele jogou na temporada. Numa posição que você está exposto. Que você está exposto. Completamente exposto. E ainda mais que, por exemplo, você pega o jogo contra o Palmeiras, jogou com 3 zagueiros e só o Alisson de volante. Isso é loucura. O segundo volante dele foi o Oscar. Pois então até a gente vai trazer na provável escalação daqui a pouco ali, mas você vê como ele fica vulnerável às vezes. Sim. Então o número de drible sofrido dele é muito bom. É impressionante o que o Dorival conseguiu fazer com o Alisson. Assim, reinventou. Porque o Dorival inventa o Alisson como volante na lesão do Pablo Maia, né? A primeira lesão séria do Pablo Maia. E aí o Alisson sai dessa função de um meia avançado que participava muito da fase defensiva. Ele era um ponta praticamente. Era um ponta, jogou nas duas pontas, jogava com um meia, mas participava dessa pressão. O Dorival enxergou isso e conseguiu colocar o Alisson como volante. O legal do Alisson é que assim, ele é muito móvel, né? Sim. Por ser um jogador mais avançado de origem, é muito móvel, é muito leve, ele consegue participar com de maneira muito equilibrada dos dois lados da construção. Assim, é bem interessante, é muito interessante. Ele tem presença também na marcação no time do São Paulo. É muito interessante. Ele até lesiona, né? Ele tem uma fase excelente como primeiro volante, ele lesiona, retorna e retorna tão bem quanto. Então, assim, essa era a dúvida. É algo muito legal. Era uma dúvida. E ele fez muita falta. Fez muita falta. Sim, isso foi falado muitas vezes. E a dupla, ele e Pablo Maia, então faz mais falta ainda. Sim. Que é o que a gente vai falar agora, da provável escalação. A provável escalação não conta com o Pablo Maia, porque ele só volta, acredito, na metade do ano. Sim. Mas tem o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo parece que volta pro Brasileirão. Então ele é uma opção. Na provável escalação, eu fiquei muito em dúvida entre colocar 3 zagueiros
ou uma linha de 4, porque ele começou jogando o ano com uma linha de 4 e o quarteto lá na frente, Sim. e depois mudou para 3 zagueiros. Ele terminou o estadual jogando com 3 zagueiros, mas ao mesmo tempo também perdeu. Então eu não sei o que ele vai fazer. Tem sido uma incógnita. Perdeu, mas naquela também, né? Poderia ter ganhado, fez um jogo que não foi bom contra o Palmeiras, não me entenda errado, não foi um jogaço do São Paulo, mas também foi um jogo que justificou, né? E foi um time que conseguiu criar, conseguiu ter posse de bola, conseguiu ter boas alternativas. Contra um adversário forte. E contra um adversário forte, conseguiu não sofrer tanto com um time muito ofensivo, né? Na dúvida, eu coloquei os 3 zagueiros Boa. e o quarteto lá na frente, que foi como ele atuou contra o Palmeiras. Se você for pegar, foi o jogo mais importante do ano. Sim. Então eu peguei a escalação que ele atuou nesse jogo. Escala São Obviamente, não conta com o Luiz Gustavo. Daí eu Sim, já vou mexer nessa formação. Sim, boa. São Paulo, ideal em teoria. Rafael, Ferrarese pela direita da zaga, Arboleda de líbero e Alan Franco pela esquerda. Cedric na lateral direita, ala direita. Sim. Alisson de primeiro volante. Oscar meio que como um segundo homem de meio campo e Lucas mais pela armação. Na verdade é o Lucas mais pela direita e o Oscar mais pela esquerda. Basicamente isso. Mas eu acho que o Lucas tem uma característica mais ofensiva do que o Oscar. E Enzo Dias... Pra trazer pro antigaço, né? O Lucas o ponta de lança, o Oscar o armador. Exatamente. E o Enzo Dias, o ala pela esquerda. Aí na frente, tá faltando ali, mas Luciano e Caleri. Até o Luciano não saiu na mais. Tá certo, porque ele pode sair, né? É verdade. Ele é uma das possibilidades que pode sair, que eu vou trazer agora. Tem o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele pode entrar tanto no lugar de um zagueiro, Sim. e daí ele faz uma linha de 4 com Alisson e Luiz Gustavo como volantes. E daí, Lucas Moura pela direita, Luciano mais centralizado, Sim. fazendo um segundo atacante, e Oscar ocupando mais a meia esquerda, Sim. e Caleri na frente. Ou ele pode colocar o Luiz Gustavo de volante e tirar o Luciano, e daí adianta um pouquinho o Lucas. Sim. Joga Luiz Gustavo e Alisson ali com os 3 zagueiros, o Oscar mais um meia centralizado e o Lucas de um parceiro de ataque com o segundo atacante com o Caleri. Então existe essa dúvida. Outras possibilidades que ele tem. O Wendel eu acredito que foi um lateral que foi contratado para ser titular. Pois é. O Enzo Dias tem agradado. Então até por isso acho que o Wendel ainda não ganhou a posição. Mas o Wendel é um jogador que foi titular da Seleção Brasileira na Copa América do ano passado. Então ele chega para ser titular de São Paulo. Pode ser que o Wendel assuma a posição da lateral esquerda. Verdade. E seja lateral esquerda como um ala esquerda, ele ocupa as duas funções muito bem. E o Ferreirinha também pode entrar, eu acho, no lugar do Luciano, se ele for jogar num esquema com 4 defensores, no 4-2-3-1, famoso 4-2-3-1, Sim. aí com Lucas pela direita, Oscar centralizado e Ferreirinha de ponta esquerda com o Caleri de centroavante. Eu acho que também tem essa possibilidade. Essa possibilidade mais remota, mas acredito que tem essa possibilidade também. O São Paulo tem um elenco recheado. Sim. Tem um elenco... Falo Fluminense porque eu acabei de gravar sobre o Fluminense. Os tricolores. Os tricolores. Não, eu acabei de gravar sobre o Fluminense, então o nome tá tá fresco aqui. Tá fresco na memória. Erro meu. Boa. Mas assim, o São Paulo. O São Paulo eu acho que tem uma expectativa legal para esse campeonato, tá? Sim. E qual que é a expectativa? Onde vai parar o São Paulo nesse campeonato brasileiro? Elencamos como briga por Libertadores. Isso. A gente até ficou na dúvida ali se brigava pelo título ou não, Sim. mas a gente considera que tem alguns clubes um pouco na frente ali, mais preparados, Flamengo, Palmeiras, Inter. Com esse tanto de vaga, né? Você tem lá Copa Libertadores do 2º ao 8º, talvez, dependendo de como os campeonatos vão se resolver, os mata-matas vão se resolver. Com esse tanto de vaga, o São Paulo tá mais para 2º ou mais para 8º? Tá mais na parte de cima ou na parte de baixo dos times de Libertadores? Eu acho que briga pela Libertadores, mas não me surpreende se brigar pelo título. Interessante. Então, eu acho que não me surpreende. Libertadores direto, vamos colocar dessa maneira? Vamos fazer não me surpreende ficar entre os 5 ali tranquilamente. Acho que falta ainda trabalho para o Zubeldia, falta tempo para o Zubeldia trabalhar essas peças, logicamente. Agora ele teve um pouquinho de tempo. Né? Agora ele tem tempo, exatamente. Então vamos ver como isso vai fazer efeito também. Mas é um São Paulo que tem que entender como utilizar o seu quarteto, né? Porque se marcar com 6 jogadores e os outros 4 da frente, né? Oscar, Lucas, Caleri e Luciano não marcarem, não participarem da fase defensiva, para mim é um time que nas Copas tem chance, mas no Brasileiro fica atrás, né? Não deve ter a regularidade necessária para conseguir disputar no Campeonato Brasileiro. Agora, se o Zubeldia conseguir fazer com que o Lucas participe bem da fase defensiva, com que o Oscar, com que o Luciano participem nessa fase defensiva, e aí, logicamente, você tem o Caleri como um pêndulo que o centroavante sempre faz, talvez, tendo esse lado defensivo mais aguçado, o São Paulo consiga brigar mais acima nos pontos corridos. Mas depende dessa alternativa, depende dessa evolução. Agora,
em determinado momento no Campeonato Paulista, ele deixa de utilizar o quarteto, né? Ele começa a usar apenas Lucas e Oscar, ou apenas Lucas, Oscar e Calleri, né? Dependendo se o André Silva era utilizado ou se o Calleri era utilizado. Então, assim, quero entender também qual vai ser a escolha do Zubeldia na montagem desse time, porque isso pode impactar na maneira de jogar e aí trazer ou não mais regularidade para disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora com esse tempo que ele teve, ele pode dar um padrão tático pro time. Com certeza. Tudo bem, tem alguns desfalques. Já tem um padrão, assim, o trabalho do Zubeldia já tem essa definição de como jogar, mas falta a evolução. Mas eu acho que a formação, né? Agora talvez ele venha definido pro Campeonato Brasileiro. Isso é interessante. E daí é o que você falou, o que será que ele vai priorizar? Será que Brasileirão, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil? Eu acho que no meio do ano que a gente vai ter uma ideia melhor do que vai ser melhor priorizar, do que realmente vai brigar. Então, basicamente é isso. Mas eu acho o São Paulo um time muito forte. Nesse calendário em que não dá pra prever nada, nesse calendário em que, você tentar as 3 competições, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, nunca é benéfico, né? Você acaba tendo que sacrificar um ou outro, aí é complicado da gente tentar entender como vai ser esse São Paulo. Se focar no Campeonato Brasileiro, a chance de Libertadores é alta e a chance de título talvez apareça. Talvez apareça. Concordo contigo, mas nos mata-matas acho que o São Paulo tem até um pouquinho de mais chance, tá? Muito por ser muito técnico e também com muita individualidade interessante. Sim. Enfim, o que você acha, torcedor de São Paulo que está com a gente? Comenta aí a sua expectativa, o que você acha do provável time. Acha que Lucas é o destaque e o jogador para ficar de olho nesse time do São Paulo era o... Alisson. Alisson, lógico, o Alisson. O Alisson é o jogador para ficar de olho nessa equipe de São Paulo. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal. Estamos tentando muito aumentar essa base de inscritos por aqui. Estamos fazendo conteúdo todos os dias, 4 vezes no dia, sobre o guia do Campeonato Brasileiro. Então, ajuda a gente, é um trabalhão. Ajuda a gente nessa, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tem mais vídeos sobre o São Paulo aqui no canal, visão para jogo de análise, tem fominhas para falar do futebol paulista. Ajuda a gente, navega pelo nosso feed aí e curte os conteúdos que a gente produz com tanto carinho, beleza? Tamo junto, até a próxima e um grande abraço. Valeu!